é o seu altar. Oh, diga mais uma vez. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração. E como coral, a igreja canta ao Senhor. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o seu altar. Mais uma vez. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Mais uma vez, diga. Vem Espírito, chame pela presença dele. Chame pela presença do Senhor. De Deus, meu coração, o meu coração é o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito. O meu coração é o seu altar. O meu coração é o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Oh, por isso queremos ir tua presença. Nosso coração é o seu altar, Senhor. O nosso coração é o lugar de tua habitação. O nosso coração é a sua casa. O nosso coração é a casa do Senhor. O nosso coração, meu Deus, é o lugar, meu Pai, que nós oferecemos a ti para o Senhor habitar. Então vem, porque o nosso coração, meu Pai, deseja mais de ti. Porque o nosso coração deseja mais da sua presença. Oh, porque o nosso coração deseja mais do Senhor. Então vem, Espírito Santo, vem, meu Pai, vem sobre nós, derrame, meu Deus, de tua chuva, de tua presença, inunda o nosso ser, inunda o nosso coração, inunda, meu Pai, este lugar. Oh, assim o adoramos, assim o bendizemos, ó Deus. Oh, declara a Ele o que o seu coração deseja, declara a Ele o que o seu coração quer nessa noite. Oh, aleluias, aleluias, engrandecido seja o Senhor, meu Pai. Então diga a Ele, abre o seu coração e declare: o meu coração quer sua presença, quer a tua presença. Se você deseja o Senhor, diga: meu coração quer te adorar, quer te adorar e ser propício a nós, diga, e ser propício a nós. Vem neste lugar e ser propício a nós, ser propício a nós. E vem, vem neste lugar. Oh, vem, vem com teu fogo, vem, vem com tua glória neste lugar. Peça a Ele, traz renovo, traz renovo, vasos novos, vasos novos pra te adorar. Diga a Ele, chame a presença dEle, diga: vem, Senhor Jesus, chame Ele e vem com teu fogo, vem, vem com tua glória neste lugar. E traz renovo, Espírito Santo, sobre a nossa vida, diga: traz renovo, vasos novos, vasos novos pra te adorar, pra te adorar. Se esse é o desejo do seu coração, e diga mais uma vez: o meu coração quer sua presença, quer tua presença. O
meu coração quer te adorar, quer te adorar e ser propício a nós, diga, ser propício a nós. E vem neste lugar e ser propício a nós, Senhor, ser propício a nós. E vem neste lugar. Oh, vem, diga ele, e vem com teu fogo, vem, Senhor, vem com sua presença neste lugar. Traz renovo, Espírito Santo, Traz renovo, vasos novos, pra te adorar, te oh, aleluia, é para o teu louvor, é para a sua glória, chame a ele. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, Senhor, Traz renovo, vasos novos pra te adorar. diga a ele mais uma vez, e vem Com teu fogo, vem, Senhor, vem com vem tua com sua presença. glória neste lugar. Traz renovo, diga, Traz renovo, pra vasos novos te adorar, pra te adorar. Meu Deus, hoje é noite, meu Pai, de renovo. Hoje é noite, meu Pai, de fortalecimento. Hoje é noite de louvor, de adoração, de busca da sua presença. Meu Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o grande eu sou. O Senhor é o Deus de maravilhas. Nessa noite nós te exaltamos. Nessa noite nós te bendizemos. Nessa noite nós te louvamos, meu Pai, pelas suas grandezas. Isso, meu irmão, louve a Deus agora com as suas palavras. Isso, louve a Ele agora com as suas palavras. Hoje é o dia do agradecimento. Domingo é o dia que nós estamos na casa do Pai para agradecer. Então louve a Ele, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por Ele ter sido a sua proteção, por até aqui Ele ter te ajudado, por até aqui Ele ter sido a sua força, por até aqui Ele ter sido o seu baluarte, porque até aqui Ele tem sido, meu irmão, a sua fonte das águas vivas. Então agradeça a Deus pela semana que você teve, meu irmão. Agradeça a Deus no nome do Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça a Ele pela fé, por tudo que Ele irá fazer no nome de Jesus. Meu Deus, assim nós te engrandecemos nessa noite, assim nós te louvamos, assim nós te exaltamos. Santo, 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 Rei dos reis, Senhor e dos senhores, Deus de maravilhas, grande eu sou o Senhor. É diante da sua presença que nós estamos nessa noite. É diante da sua presença que nós estamos aqui para render louvores. É diante da sua presença que nós estamos aqui para render graça, adorações, porque somente o Senhor é digno de ser adorado, porque somente o Senhor é digno de ser engrandecido. Santo, 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 aleluias, aleluias, e glórias, e glórias, e glórias, e glórias. Seja exaltado, seja engrandecido, aleluia. Santo, 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 santo. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o onipotente. O Senhor é o grande eu sou, Rei dos reis, todo-poderoso, aleluia, Rei dos reis. Meu Deus, assim nós te adoramos, assim nós te adoramos, assim nós rendemos graça, louvores. Santo, 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 no nome do Senhor Jesus. Assim nós chamamos mais da sua presença, assim nós chamamos mais da unção do Senhor sobre a nossa vida, para nos fortalecer, para nos renovar. Então chame Ele mais uma vez, chame Ele mais uma vez, diga: vem, vem Senhor, vem Senhor. Isso, abra a tua boca, eu te encherei. Vem com tua
Abra a tua boca, eu te encherei. Conforme você canta, conforme você louva, você é renovado, meu irmão. Você é fortalecido, você é revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. No nome de Jesus. Isso, para te adorar. Chama ele, chama ele, chama ele. Vem, Senhor. Vem com teu fogo. Vem, Todo-Poderoso. Vem com tua glória. Neste lugar, nessa noite, Senhor, no nome de Jesus, porque nós temos sede, nós temos fome do Senhor, meu Pai. Trazer novo, vasos novos, para te adorar, Aleluia. Repita assim comigo, diga: Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja e aplauda bem forte, Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, amém. Pode se assentar, se assente aí. Isso, se assente aí. Vamos lá, abra sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Vamos lá, Gálatas capítulo de número 5. Quantos de vocês estão bem? Digam amém. Glória a Deus. Então vamos lá, Gálatas capítulo de número 5. Vamos lá. Vamos lá, Gálatas capítulo número 5. Meu irmão, essa palavra é continuação da nossa palavra da semana. Então vamos lá, Gálatas capítulo número 5. Encontraram aí? Vamos lá, Gálatas capítulo número 5. O versículo é de número 25. Vamos lá, 5:25. Ó. Se vivermos no Espírito, andemos também o que, irmãos? No Espírito. Vamos ler mais uma vez. Se vivemos no Espírito, andemos também no que? No Espírito. Uma versão, meu irmão, atualizada, ela diz assim, ó, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Olha só, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Ou seja, pastor, como é andar em espírito? Andar em espírito, meu irmão, ser controlado pelo Espírito, é você ser controlado pela palavra de Deus. Irmãos, o que tem que controlar a sua vida, o que tem que controlar suas emoções, o que tem que controlar você se chama a palavra. Amém, meu irmão, tá? Porque tem pessoas que às vezes ela diz, não, eu estou sentindo no meu coração, não, eu acho, não, veio ao meu coração. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Repita assim comigo, diga, enganoso é o coração do homem. Então, meu irmão, se você está sentindo de você fazer algo, diminui esse ventilador aí, Pedro, fazendo um favor. Se você está sentindo de fazer algo, se você, meu irmão, veio algo ao seu coração, um projeto, algo do tipo, peça para Deus confirmação, irmãos. Sabe por quê? Nós estudamos a semana passada inteira, né, sobre coração. Nós estudamos, né, o que a Bíblia diz sobre o coração. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E Lúcifer, né, não guardou o coração, e por ele não ter guardado o seu coração, o que aconteceu com ele? Irmãos, ele perdeu a sua salvação, ele se tornou o que se tornou. Então, irmãos, ele quer tomar o nosso coração. Se ele tomar o coração, irmãos, ele consegue controlar a nossa vida. Por quê? Porque é bíblico, irmãos, né? Se ele tomar o nosso coração, ele toma nossas emoções, ele toma a nossa vida. Então guarda o seu coração. Então você não tem que ser controlado por eu acho, eu sinto, por isso, por aqui não. Você tem que ser controlado pela palavra. Repita assim comigo, diga, eu devo ser controlado pela palavra. Amém, meu irmão? Não é eu acho, não é eu sinto, não é eu penso, eu acho que é melhor assim. Não, você tem que ser controlado pela palavra. Tudo que você for fazer, você tem que pedir para Deus uma palavra. Peça para Deus uma orientação, peça para Deus uma direção, e Ele irá te dar uma palavra. Porque, meu irmão, se Deus mandou, Ele vai te sustentar. Você quer ver um exemplo? Vamos lá. Se José, ele soubesse o processo que ele iria passar para chegar no trono,
para ser o governador, para ser o segundo no Egito, para ser o cara, meu irmão, será que José, ele iria querer passar por aquilo que ele passou, sim ou não? Iria, irmãos, sim ou não? Quem conhece a história, quem lê Bíblia, ele iria querer passar, ele iria querer ser maltratado pelos seus irmãos, mas chegou um dado momento que até o seu pai desconfiou dele, né? Ele ia querer ser maltratado pelos seus irmãos, ele ia querer ser vendido como escravo, ele ia querer ser jogado numa masmorra, ele ia querer ser acusado de adultério, ele iria querer passar por tudo isso, irmão, sim ou não? Talvez ele ia falar bem assim, não, eu abro mão, não vou querer. Irmãos, o erro seu e o erro meu, talvez você chegou aqui nessa noite pedindo para Deus uma resposta, então a sua resposta está aí. Então, o erro nosso é achar, meu irmão, que eu estou passando por uma tempestade ou dia mal por causa de pecado, você fica procurando pecado. Às vezes você está passando por um processo, meu irmão, e se você permanecer firme, você vai chegar no governo, ou seja, você, meu irmão, vai chegar, né, na sua conquista, ou no sucesso, aonde você queira chegar, ou onde você nem imagina. Será que José, irmãos, imaginava que ele, né, mas será que José imaginava que ele ia se tornar o governador, que ele ia se tornar o que se tornou, sim ou não? José, meu irmão, imaginava, sim ou não? Não imaginava, né? Como por exemplo, o irmão lá em Rondonópolis, né? Para você ter ideia, irmãos, vocês sabem como que ele começou na empresa, que hoje ele é o segundo, que hoje a dona sai, ele cuida das finanças, ele é o cara, a dona, irmãos, da empresa. Até quando antes de vir embora, fui lá buscar umas caixas, fui lá ungir, é um quarto, é Palácio das Rendas, alguma coisa assim, lá em Rondonópolis. Irmão, parece uma cidade a loja dela, né? A mulher deu casa para ele, a dona, o marido dela também gosta dele, colocou energia solar, deu tanta coisa, mas enfim. Irmão, você sabe como que ele começou nessa loja? Ele começou como servente de pedreiro. E hoje, meu irmão, ele é o cara lá. A mulher não resolve nada, ela só quer o dinheiro na conta dela, só isso. Ele resolve tudo, irmãos. Ele praticamente é o dono, né? Ela abriu outra, ele já está cuidando da outra, e assim vai, né? Então, se ele soubesse, talvez, né, do processo, então, meu irmão, muitas das vezes você está passando por um processo. É claro que existe caso e a caso, né, irmão? É que nem eu disse, não sei se foi sexta ou se foi hoje. Às vezes, irmão, o pastor, ele dá um exemplo, né? Talvez não seja o seu caso. Então, a gente não pode generalizar tudo, tá? Porque tem gente que sabe que o que está passando é errado mesmo e é pecado. Outros não. Outros estão assim, meio perdidos, procurando saber. Enfim, então toma posse da sua bênção. E quando você sabe que a resposta é palavra para você, você sabe. Seu coração queima, seu olho estala, você sente uma coisa assim, diferente. Então, meu irmão, se José soubesse do processo, né, ele talvez não queria passar, ele ia falar, não quero, não, eu não vou, eu não vou fazer, ou seja, né, mas por que José, ele chegou aonde ele chegou? Porque ele deixou ser controlado pela palavra. José não guardou ressentimento, José perdoou, José esqueceu o passado, José, meu irmão, foi homem de Deus. José, ele teve a oportunidade, né, de cometer um adultério, mas José não fez isso, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. O nosso erro é muitas das vezes achar que ninguém está vendo, que você esconde, mas Deus está vendo. Ou seja, ele era um homem temente a Deus. Pastor, quando que eu sei que um homem e uma mulher verdadeiramente ela é um homem ou uma mulher temente a Deus? Quando você está sozinho, irmãos, na frente do computador, né, na frente do seu celular, na rua andando, quando passa uma mulher, né, quando passa um homem, ou coisa do tipo, né, e assim vai. Então, irmãos, ou seja, é dessa forma que nós mostramos se nós somos fiéis ou não. Amém, meu irmão? Tá? Então, vamos ver um outro exemplo aqui, de uma pessoa, irmãos, que ele foi controlado pelo Espírito, e vamos ver o que aconteceu, tá? No nome de Jesus. Só que esse personagem, ele tem duas partes, né? Ele teve a parte que foi controlado pela palavra, e a parte que não foi. Vamos ver o que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, vamos lá. Isso, 1 Samuel capítulo 10. Quem encontrou aí, diga amém. Então vamos lá. Neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle sobre ti,
e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Assim que esses sinais te sucederem, age, pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Então, irmãos, para vocês verem, né, quando o Espírito se apoderou, meu irmão, quando o Espírito se apoderou de Saul, né, ou seja, quando ele entrou na vida de Saul, irmãos, a Bíblia diz que ele se tornou em outro homem. Então Saul, irmãos, ele estava sendo controlado pelo Espírito, ou seja, ele estava sendo controlado pela palavra. Aí talvez você me questiona, né, pastor? Mas aonde que está escrito que Saul, ele lia a Bíblia, ou pergaminhos, ou coisa do tipo? Não, meu irmão, ele não lia. Só que a palavra de Deus, ela diz que o profeta era a boca de Deus, o profeta representava Deus. Então, se o profeta no Velho Testamento ele falasse assim, ó, eis que Deus manda te dizer, todo mundo parar para poder ouvir, Deus está falando, então o profeta ele era a boca de Deus, ou seja, era a palavra, né? Então, existiam os pergaminhos, mas Deus também falava através dos profetas. Aí, irmãos, aconteceu que Samuel o orientava, Samuel o instruía, Samuel meu irmão, orientava. Então, por Samuel o orientar, o instruir, ou coisa do tipo, irmãos, ele era controlado, ele era dirigido pela palavra e pelo Espírito, porque a palavra do Senhor Deus diz que eu só posso obedecer através da palavra, tá? Então, meu irmão, por que Saul, meu irmão, se transformou em outro homem, né? Como diz a versão aqui, a nossa versão, deixa eu abrir aqui, estou lendo no celular. A chuva, irmão, chegou, vamos lá, 10 versículo 6, ó. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Irmãos, por que Saul, ele foi transformado em outro homem, né? Porque, meu irmão, que Saul, né, ele se tornou, ele mudou, né, para outro homem. Por que ele foi transformado? Porque, meu irmão, a palavra o estava controlando, ou seja, o Espírito, a palavra estava o controlando. Irmãos, assim também será comigo, irmãos. Se eu deixar, e com vocês, se eu deixar a palavra, irmãos, me controlar, né? Ou seja, deixar o Espírito Santo, a palavra, me controlar, eu vou me tornar uma pessoa melhor, né? Ou seja, quando buscamos nos fortalecer, quando buscamos a presença de Deus, nós vamos nos tornar, irmãos, pessoas melhores. Eu vou me tornar uma pessoa melhor, você vai se tornar uma pessoa melhor. Por quê? Porque a palavra, irmãos, né, ela está me controlando, ou seja, eu era uma pessoa explosiva. Um exemplo, só que agora eu estou sendo controlado pela palavra. A Bíblia diz, né, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu era uma pessoa, né, como às vezes tem pessoas que ela usa esse argumento, né, eu não levo desaforo para casa, mas se você é controlado pela palavra, muitas das vezes você vai ter que levar desaforo. Às vezes você vai ter que engolir coisa seco. Às vezes você vai ter que ouvir, meu irmão, engolir cru, sem tempero, sem nada, ruim, assim passa e deixar, meu irmão. Ou seja, Tiago ele diz, todo homem seja pronto para ouvir. Ou seja, meu irmão, você tem que ser se você é uma pessoa controlada pela palavra, ou se você está deixando a palavra te controlar, meu irmão, nós precisamos ser pessoas que sabemos ouvir. Tem pessoas que não sabem ouvir. Você tem que saber ouvir. Amém, meu irmão? A Bíblia diz que você tem que saber ouvir. Tiago disse isso, nós temos que saber ouvir. Aí a Bíblia diz, todo homem seja demorado a falar, ou seja, todo homem tem que ser, meu irmão, tem que pensar antes de falar. Quando a Bíblia diz demorado para responder, significa tem que pensar antes de falar. Porque muitas das vezes, talvez, e já aconteceu com você,
de você estar de cabeça quente, e você na hora que ele responder a pessoa, você segura, e quando seu sangue esfria, você fala, ainda bem que eu não falei. Porque se eu falasse, eu ia falar besteira, eu ia falar isso, eu ia pedir conta, eu ia mandar embora, eu ia falar isso, falar aquilo, ainda bem que eu não falei. Por isso que Tiago diz que nós temos que pensar antes de falar. Tem pessoas que não pensam antes de falar. Ou seja, se você é uma pessoa que fala o que quer, você vai ouvir o que não quer. Né? Ou você deu um coice e levou outra coisa. Né? Deu uma porrada, levou outra porrada. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, irmão, porque as nossas palavras, Salomão disse que é como flecha lançada. Uma vez lançada, não tem como voltar atrás mais. Então, né, aí o próprio Tiago diz, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, antigamente, você era uma pessoa explosiva, né? Você era uma pessoa que não levava desaforo, você discutia, você falava, você brigava, você era uma pessoa que não sabia ouvir. Eu não sei se você já ouviu, né, as pessoas falando, o Pedro não sabe ouvir. O Hamilton, a gente vai falar com ele, não sabe ouvir, é ignorante, já vai falando, já vai discutindo, já vai brigando, e já quer quebrar tudo, e já quer, né? Aí só que agora o Pedro e o Hamilton estão sendo controlados pela palavra. Aí o que as pessoas dizem, né? As pessoas, elas não sabem da palavra, elas falam, a igreja, né? Não, o Pedro está assim agora porque ele virou crente, né? Está até tocando lá na igreja, né? Não, o Hamilton está assim porque agora ele é crente, né? Está na igreja. Irmão, placa de igreja não muda ninguém. Irmãos, pastor não muda ninguém, não tem poder, nós temos poder para te ajudar, tá? Pastor não muda ninguém, bispo, apóstolo, missionário, seja quem for, não muda ninguém. Quem muda é a palavra. Repita assim comigo, diga, quem me transforma, diga, é a palavra. É a palavra que vai te transformar, é a palavra que vai te mudar. Por quê? Porque, meu irmão, eu posso forçar o Pedro, vamos supor, eu posso forçar minha filha, irmãos, né, a não fazer algo. Só que quando ela estiver longe de mim, ela vai fazer. Como por exemplo, né, eu já contei para vocês outra hora, mas vamos lá rapidinho. Né? Na minha infância, nós tínhamos uma amiga, né? Uma amiga não, uma colega conhecida, né? Só que ela era bem mal falada lá no nosso meio. Por quê? Da gurizada, né? Porque ela chegava na escola, né? Como uma santa, né? Toda de saiona, assembleana, aquela coisa, né? Pentecostal. Mas quando, meu irmão, ela ia dentro do banheiro, o pai dela ia embora, ela colocava a calça, se soltava, se transformava. Na hora de ir embora, ela colocava de novo, né? Meu irmão, ela era motivo de chacota. As pessoas zombavam dela por causa disso. Já que você está com o capeta aí dentro, então já tira logo e já seja quem você quer ser. Não seja um hipócrita, não seja um falso, então já mostra logo quem você quer ser. Sai do armário, né? Sai do armário. Então, meu irmão, né? Ou seja, então, irmãos, às vezes, né? Tem esposa que ela quer controlar o marido. Deixa eu ver seu celular. Me dá a senha. É isso, é aquilo. Minha irmã e meu irmão. Se o seu marido ou sua esposa quiser te trair, debaixo do seu nariz, debaixo do seu teto, ele pode fazer isso, ela pode fazer. Deixa a palavra te controlar. Então dá a palavra para mim, pastor, porque eu já estou para quebrar tudo lá em casa. Calma. A palavra do seu Deus diz assim, Salmo 127, né, diz assim, se o Senhor, né, não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, meu irmão, eu posso vigiar, eu posso vigiar, eu posso controlar, né? Eu posso ser um sentinela, eu posso ser um vigia, posso vigiar meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, a empresa, fulano, beltrano, ciclano. Eu posso, meu irmão, vigiar, eu posso estar em cima, eu posso querer controlar. Mas se eles quiserem fazer alguma coisa errada, meu irmão, no momento que eu virar as costas, ou no momento, meu irmão, que você sair ou coisa do tipo, eles vão fazer. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Confia em Deus, coloca diante de Deus seu marido, coloca diante de Deus a sua esposa, coloca diante de Deus seus filhos. Meu Deus, eu não posso dar coisa a todo momento, mas livre eles do mal. Senhor, proteja meu marido, tira todo o desejo dele contra outra mulher. Senhor, da minha esposa, e assim Deus te direciona na oração. Senhor, livra ele, livra ela, Senhor, do braço da Pombagira, da Maria Padilha, livra ele, livra ela, Senhor, e assim vai. Ou seja, se você não confia em Deus, meu irmão, a sua vigilância é inútil. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que confiar em Deus, mas você tem que vigiar também, tá bom? Não seja muito bobo também não, tá? Porque senão, enfim, né? A Bíblia diz que você tem que vigiar também. Mas confia em Deus, amém? De vez em quando dá uma olhada, né? De vez em quando você dá uma investigada, enfim, né? De vez em quando você tem que conversar com o filho, tem que conversar com a filha, tem que saber o que ele acessa, tem que saber o que ela acessa, tem que mexer, tem que fazer.
uns amigos lá em Rondonópolis, e não gostava de rede social não, mas porque a filha, né, a mocinha, começou a mexer com rede social, eles passaram, meu irmão, a mexer na rede social para poder controlar e ver o que eles fazem, né? Mas mesmo assim, se quiser, bloqueia, né? Como por exemplo, às vezes tem pessoa que bloqueia o pastor, né, irmão, né? O pastor não vê algumas coisas, por isso que eu nem fico, às vezes, perdendo meu tempo, olhando o estado de ninguém, né, irmão? Às vezes eu vejo de um, de outro, eu respondo, eu falo alguma coisa, às vezes eu esqueço de responder, mas enfim, mas tem pessoa que bloqueia o pastor, né? Ou seja, mas a pessoa não pode bloquear Deus, quem vê tudo é Deus, irmão. A Bíblia diz que os olhos dele estão em todo lugar. Então, irmãos, né, as pessoas vão comentar, poxa, o Hamilton mudou, antigamente ele era explosivo, antigamente ele já saía quebrando tudo, já saía, enfim, antigamente ele falava, porque funciona assim, irmãos, né? Em uma discussão, o fogo já está aceso, né? Já está a tocha lá, e eu chegar com mais álcool, mais gasolina, daqui a pouco, buf, há uma explosão, aí fulano machuca, eu me machuco, todo mundo se machuca, né? Enfim, aí talvez você me questione, pastor, então quer dizer então que eu vou ouvir as coisas, quer dizer então que eu vou ouvir as coisas, quer dizer então que eu vou levar desaforo, né? Como por exemplo a Priscila está ali, né? Tem pessoas abaixo dela, o Mateus tem pessoas abaixo dela, o Hamilton tem pessoas abaixo dele, né? O Carlos, o Roberto, a irmã Adriana está ali, os irmãos que têm pessoas abaixo. Pastor, quer dizer então que eu vou ouvir o desaforo, eu vou ficar quieto? Por isso que a Bíblia diz que você tem que saber ouvir, ser demorado a falar, deixa o pau quebrar. Depois que o sangue estiver frio, depois estiver de boa no outro dia, ou numa oportunidade, estiver tudo tranquilo, tiver todo mundo sorrindo, faz favor, meu filho. Vem cá, papai, senta aqui. Pois é, você tem que aprender a se controlar, aprender a falar. Você lembra aquele dia, assim, assado, não sei o quê, porque, meu irmão, se o fogo está aceso, se você for falar, o bicho pega. Já teve irmão que chegou na igreja já querendo me, né, uma vez, diz que era obreiro, né, mas enfim, meu irmão sentou o pé na minha porta, pá, eu falei, que isso, meu Deus, é ladrão, não sei o que, colocou o dedo na minha cara, não sei o que, eu falei, eu vou falar nada, irmão, amarrado, Satanás, só dentro de mim está amarrado, está amarrado, eu falei, meu irmão, pensa no cara que ficou pianinho, só fiquei só assim, mas eu sentado, irmão, o cara grande, o cara ia me destruir no soco ali, irmão João, né, eu fiquei só quieto, né, e eu não tinha nada a ver com o negócio, sim, senhor, tá bom, tá. E ainda saiu, pá, bateu a porta de novo. Falei, tá bom. Aí o outro obreiro entrou lá, pastor. Eu falei, mas agora que você veio entrar, porque você não entrou antes, né? Então, né, o que aconteceu, não sei o que, aquilo outro. Falei, irmão, fica tranquilo que vai ser tudo resolvido. Irmão, não deu outra. No outro dia, quem estava lá arrependido, cabeça fria e tal, falei, irmão, senta aí. Aí ele sentou. Falei, isso é a atitude do homem de Deus, irmão? Vê se Davi, ele se levantou contra Saul, mesmo Saul estando errado, e eu não estou errado, você sabe que não estou errado, ô pastor, me desculpa, me perdoa, aquela coisa. Eu falei, não, irmão, tudo bem, só não faça isso mais, então, né, conversei, mas naquele momento, se eu falo alguma coisa, meu irmão, eu acho que ele estava falando, mas fala que eu vou deixar o senhor banguelo hoje. Eu falei, vou falar nada, fiquei bem que abaixei minha cabeça, não, sim senhor, ou seja, né, já aconteceu outras situações também, irmão, mas eu vou falar, eu vou discutir, eu vou bater boca, eu não deixo o negócio acontecer depois, meu irmão, a Bíblia diz, irmão, que a nossa luta não é contra a sangue, não é contra a carne, é contra o mundo espiritual, né? A Bíblia diz que, meu irmão, a nossa luta é contra o mundo espiritual. Então, às vezes, irmão, quando eu sou controlado pela carne, quando eu sou controlado, meu irmão, pela carne, né, eu vou querer bater, eu vou querer agredir, eu vou querer xingar, eu vou querer resolver as coisas da minha forma, do meu jeito, da minha maneira, e não é assim. A Bíblia diz, meu irmão, que a nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne, é contra o mundo o quê? Espiritual, amém, meu irmão? A sua luta não é, muitas das vezes, meu irmão, Satanás entrou lá naquele funcionário para tirar a sua paz, meu irmão. Muitas das vezes o Satanás entrou no patrão para tirar sua paz. Muitas das vezes entrou no vizinho, aí ele está cheio de lixo, meu irmão, aí você vai pegar o lixo dele, é a mesma coisa no trânsito, né? Pessoa xinga, fácil, porque quantas pessoas estão morrendo aí, meu irmão? Vai-te embora, Satanás, vai você, e tudo isso aí para o quinto dos infernos. Eu vou pegar esse lixo eu vou pegar esse negócio, embora, meu irmão, tem hora que é só Deus na casa. Se a gente não for controlado pela palavra, a gente faz besteira, irmão, aí fora no trânsito, a gente faz besteira.
Eu tenho que ser sincero, na minha cabeça não tem uma auréola e nem uma asinha aqui não. Às vezes você tem que ser controlado. E às vezes a esposa tem que controlar também. Larga a mão, deixa ele para lá. Porque... deixa para lá, vamos lá. Então né? Ou seja, tem que ser controlado pela palavra, irmão. Né? Ou seja, todo homem tem que ser pronto para ouvir, tardio, demorado para responder, e na ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, a sua luta não é contra a sangue e nem contra a carne, é contra o mundo espiritual. Amém, meu irmão? Aprenda a orar por aquela pessoa. Aprenda a colocar aquela pessoa em Deus, aprenda a interceder. E é como eu disse, irmão, teve oportunidade, chama a pessoa e conversa. Teve oportunidade, o sangue esfriou, está tudo de boa, chama a pessoa e conversa, fala, né? Porque se você falar na hora, meu irmão, vai acontecer uma explosão. Se você falar na hora, o negócio vai pegar, tá bom, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém, né? Então, tanto eu como vocês, nós precisamos, irmãos, entender isso no nome do Senhor Jesus. O problema, meu irmão, o problema é que às vezes, por que muitos estão agindo na carne? Por que muitos, meu irmão, as obras da carne estão falando mais alto do que as obras do Espírito? Por que muitos estão sendo mais controlados pela carne do que, meu irmão, pelo Espírito? Por quê? Porque, meu irmão, eu estou alimentando mais a minha carne do que o meu espírito. Vence o que tiver mais alimentado. Como, por exemplo, eu citei, Pedro, vindo um pouquinho essa caixa para cá, eu citei o exemplo, sexta-feira. Eu vou compartilhar com vocês hoje a pregação de sexta, mais tarde no YouTube. Se você não assistiu, assista. E amanhã a mensagem de hoje, tá bom? Porque houve um problema técnico, tá? Então, vamos lá. Eu dizia sexta-feira o seguinte, né? Vamos supor, irmãos, que eu deixo de me alimentar, né? Tomar o café da manhã, comer arroz, feijão, meu irmão, almoçar, coisa do tipo. Eu vou sentir fraqueza. Eu não vou conseguir render no trabalho. Eu não vou conseguir fazer o que tenho que fazer. Por quê? Porque eu não alimentei a minha carne. Irmãos, a mesma coisa é assim espiritualmente. Se eu não alimentar o meu espírito com jejum, oração, leitura da palavra, louvores, né, cultos, né, às vezes não é necessário você vir aqui, mas tem live no celular, cultos online, né? Ou você se alimentar dessas coisas, palavras, né? Se alimentar, meu irmão, o seu espírito vai enfraquecer. Aí qualquer coisa que se levantar, meu irmão, você vai explodir. Qualquer coisa que se levantar, meu irmão, você, meu irmão, não vai aguentar. Qualquer coisa que se levantar, meu irmão, você, qualquer coisa vai te abalar, qualquer coisa vai tirar da presença de Deus, qualquer coisa você quer desistir, qualquer coisa você quer recuar. Como por exemplo, eu dizia sexta-feira, por que, meu irmão, que algumas pessoas, às vezes não têm força de vir ao culto? Volto a repetir, irmãos, pastor, eu posso dar um caso, tá? O pai do Mateus é pastor também, às vezes ele pode ir lá estar dando um caso, pastor Jaime, missionário, pastor Carlos Soares, mas não é, meu irmão, generalizado, tá? Pode ser um caso de uns e de outros não, mas mesmo assim você tem que tomar como exemplo para você não praticar e não fazer. Sabe por que às vezes tem pessoas que ela tem desânimo de vir para o culto? Ela não tem forças, porque ela passa o dia inteiro, meu irmão, assistindo porcaria, vendo a vida dos outros, falando mal da vida dos outros, assistindo o que não deve, assistindo novela, ouvindo música circular, até dança, irmãos, né? E à noite ela não vai ter força de vir para o culto. A alma dela, o espírito dela, ela não vai ter força para ler a Bíblia, ela não vai ter força para assistir um culto. Por quê? Porque, meu irmão, o espírito dela, a carne dela vai estar mais alimentada. Então ela, irmãos, terá forças para, né, se inclinar, para, meu irmão, se alimentar mais a carne do que o espírito. É dessa forma que muitas pessoas desviam. É dessa forma que muitas pessoas, irmãos, né, elas, irmão, desviam. É dessa forma que muitas pessoas não aguentam. Elas saem do altar, saem da igreja, desvia. Por quê? Porque elas alimentam mais a sua carne do que o seu espírito. Por quê, meu irmão? No momento que aquela mulher hemorrágica, ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que isso é virtude, ou seja, isso é o poder. Então no momento, como por exemplo, acabei de fazer uma oração com vocês, estou pregando, daqui a pouco eu vou orar de novo. Irmãos, está saindo virtude de mim. Se eu for colocar, está saindo unção. Se eu for colocar a mão no alto da sua cabeça, vai sair unção.
Então, meu irmão, se eu não chegar na minha casa de noite ou de madrugada, orar para reimpor essa unção, eu vou só enfraquecendo. Eu vou só enfraquecendo. Por que que às vezes, irmãos, né, tem obreiros que se desviam, meu irmão, tem membros que se desviam? Por quê? Ora por todo mundo, só não ora por ele. Ora pelo marido, ora pela esposa. Não, meu irmão, você está saindo unção. Então, tem que me revestir, eu tenho que me fortalecer. Então, muitos fortalecem mais a carne do que, meu irmão, né, o espírito, né? Não, meu irmão, tira lá, pelo menos. Pastor, quer dizer que é errado? Não, o celular é seu, a vida é sua, a televisão é sua, a casa é sua. Eu estou apenas te orientando. Irmãos, mas eu vou te dar um conselho. Você assiste, faz o que você tem que fazer, mas alimenta o seu espírito também. É errado assistir filme, é errado eu entrar no Facebook, é errado, não é errado, irmão. Mas, né, eu faço isso também. Mas, meu irmão, você tem que ter o tempo para você alimentar o seu espírito. Você tem que ter tempo para ouvir louvores, para você ler a Bíblia, assistir cultos, ler uma palavra ou coisa do tipo, para você alimentar o seu espírito, para você fortalecer o seu espírito. Então o caso de alguns é esse: alimenta mais a carne do que o espírito. Por isso o desânimo de vir ao culto, por isso o desânimo de fazer as coisas de Deus, por isso o desânimo, aí vai só desanimando, vai só desanimando, vai só desanimando, vai só desanimando. Daqui a pouco, meu irmão, está no mundão. Não permita isso, meu irmão, acontecer com você. Não permita isso, meu irmão, acontecer com você. Não permita, não. Então alimente o seu espírito durante o dia, meu irmão, no seu carro. Se você tem oportunidade de você ouvir o louvor, coloca louvor lá, louvor para elevar a sua alma, elevar o seu espírito. Coloca a pregação durante o dia. Deu para você ler a Bíblia, né? Deu para você assistir um culto rápido, assiste um culto rápido. Deu para você assistir pedaço de uma pregação, assiste pedaço de uma pregação, meu irmão. Mas alimente o seu espírito também, porque se você não alimentar o seu espírito, ele vai enfraquecer. E uma vez, irmão, o seu espírito enfraquecendo, infelizmente a tendência é as coisas piorarem para você. Porque olha só, meu irmão, outra coisa que Saul ele fez aqui, irmãos, ele estando cheio, olha só outra virtude aqui. 1 Samuel capítulo 10, versículo 27, vamos lá, olha só. No entanto, alguns arruaceiros saíram murmurando: como poderá esse tal nos salvar? E o desprezaram e não lhe homenagearam com presente algum. Saul, contudo, se fez de surdo. Então, meu irmão, se eu estou fortalecido, né, se eu estou revestido da presença de Deus, se a palavra está me controlando, às vezes, meu irmão, eu vou me fazer de surdo. Tem coisas, irmãos, que nós iremos nos fazer de surdo. Quem está entendendo, diga amém. Nós vamos nos fazer de surdo, né? Como Tiago disse, né? Esteja pronto para falar, ou esteja pronto para ouvir, e seja demorado, seja tardio, né? Pense antes de você falar, pense antes de você responder. Então, quando eu estou controlado, quando eu estou sendo controlado pela palavra, até de surdo eu vou fazer. A Bíblia diz que você tem que ouvir de tudo e reter o que é bom. Então, às vezes, meu irmão, na vida você tem que se fazer de surdo. Há momentos que você tem que se fazer de surdo. Meu irmão, na rua, com vizinho, com amigo, com colega, às vezes você tem que se fazer de surdo. É como eu disse, muitas vezes tem coisas que você tem que engolir, meu irmão, cru. Tem coisas que vai ser ruim para você engolir. Tem desaforo que às vezes você vai ter que levar para casa. Tem coisas às vezes que você vai ter que ouvir, meu irmão, e guardar com você. Tem coisas que às vezes, meu irmão, você terá que enfim, quem está entendendo, diga amém. Uma vez, irmão, eu fui lá no Camelô em Cuiabá. Eu não sei, eu só sei que aquele senhor, ele era alguma coisa, meu irmão, grande aí em Cuiabá. Só sei que ele estava com 3 seguranças armados. E eu acabei deixando o carro da igreja, da sede, atrás do carro dele. E entrei lá dentro para comprar alguma coisa, não sei o que. Irmãos, eu demorei para voltar. Quando eu cheguei, mas esse cara me xingou. Esse senhor me xingou. E o segurança meio assim, já mostrando a arma. Eu falei, eu que não vou falar nada. Eu vou falar alguma coisa, eu vou me fazer de surdo. Então eu falei, me desculpa o quê? E aí que o cara fica mais nervoso, eu falei, sabe uma coisa? Entrei no carro e fui embora. Eu falei, deixa eu ir embora. Não, agora esses caras vai meter bala em mim. Então, irmãos, às vezes você tem que se fazer de surdo. Às vezes o marido tem que se fazer de surdo, né, o que a esposa está falando, porque se for falar, vai gerar briga, vai, né, o fogo, né, já está aceso, vai explodir, vai haver a explosão, vai aumentar o fogo, né? Às vezes o filho tem que se fazer de surdo em relação ao que o pai fala, às vezes o pai tem que se fazer de surdo com o filho fala, e assim vai. Ou seja, irmão, se eu fosse dar atenção para tudo que a mulher do meu pai fala, misericórdia, irmão, eu chego lá
100 palavras que ela fala, 99 é falando mal de crente, falando mal do meu pai, o tempo todo. A minha esposa até fala, não, vamos lá, mas fica falando do seu pai, só se fazer de surdo. O ambiente fica pesado, fica ruim, mas é meu pai, eu tenho que ir lá. Não posso deixar de ir lá, é meu pai. Vou fazer o quê? Né? Então eu tenho que fazer de surdo, né? Aí nós vamos lá para frente. Daqui a pouco chega lá, vamos para o fundo. Daí, vamos lá no vizinho não tem como ela ir. Aí quando a gente chegar lá, já foram lá, a gente, o quê? Ai meu Deus do céu, fica quieto. Eles já estão reclamando da vida, eu não aguentei, irmão. Eu falei, a senhora é meu pai, misericórdia. A senhora com um benefício, aposentadoria, meu pai aposentado, tem o bar, tem a Mercedes, você fica reclamando da vida, misericórdia, para de reclamar um pouco. Meu irmão, eu vi que ela ficou pianinha. Eu não tenho costume de responder, irmãos. Eu não, seja quem for, a pessoa tem uma idade mais elevada que a minha, eu não tenho costume de responder. Eu não respondi, né? Mas eu fui duro com ela. Falei, quer reclamar, para ficar reclamando da vida. Ela ficou pianinha. Nesse dia, ela acalmou. Né? Ou seja, então, meu irmão, né? Quando a minha mãe morreu, irmãos, para você ter ideia, né? Minha mãe morreu. Aí, depois de uns meses, o filho dela morreu, né? De Covid também. Aí nós chegamos lá, né? Aí minha esposa foi consolar ela, né? Nesse dia minha esposa também teve que controlar a língua, enfim, né? Aí, não, porque, né, filho da senhora, assim, assado, não viu, a mãe do Alex morreu também, disso aí, mas a mãe dele era velha, já estava na hora de morrer mesmo. Eu falei, meu Deus do céu. Irmãos, pensa num cara que teve que ali ter 3 Espíritos Santos, não é brincadeiras à parte, meu irmão, mas pensa num cara que teve que controlar a língua. Minha esposa na mesma hora também saiu, eu vi que minha esposa ficou assim, fui lá para frente e falei, meu Deus, eu não acredito que estou ouvindo nisso. Meu Deus do céu. E assim, meu irmão, não foi só uma vez. Depois disso, ainda ela voltou a falar, ainda uns dias, uns par de dias que nós ia lá. E se ela falou para mim, imagina para os outros. Então, eu tive que fazer de surdo, irmão, deixar entrar no ouvido e sair no outro. E ainda tive que fazer a diferença, ir lá consolar e orar por ela. É isso que é ser controlado pela palavra. Porque a minha vontade, irmão, eu nem sei qual era a minha vontade, de pegar minhas coisas e ir embora. E nunca mais voltar lá. Mas isso, eu ia agir na carne. Você é controlado pela carne ou pelo Espírito? Né? Então, meu irmão, ou seja, é um momento que você tem que se fazer de surdo, irmão, né? Financeiramente falando, né? No seu ambiente de trabalho, às vezes no ambiente familiar, às vezes é no ambiente com os vizinhos, ambiente com os amigos. Fala, irmão, quantos amigos meus dizem que eu virei ladrão? Quantos amigos meus dizem, agora você está, né, por cima, né? Agora está só. Meu irmão, cada coisa que eu ouço, eu me faço de surdo. E nem por isso, meu irmão, eu desprezo eles, e nem por isso, irmãos, eu deixo de ter amizade com eles, eu me faço de surdo, eu faço fazer a diferença, porque senão, meu irmão, nem amigo eu teria. Mas quantos deles falam mal de mim, né? Brinca, faz chacota, tira sarro, agora você está, né? Ou seja, fala, irmão, cada coisa que, enfim, né? Então, nós temos que nos fazer de surdo, tá bom? Outra virtude de Saul, quando ele estava cheio do Espírito, quando ele estava sendo controlado pela palavra, 1 Samuel capítulo 11, versículo 12, a versão, né, King James, vamos lá, acompanha na tela aí, por favor. Então o povo de Israel declarou a Samuel, onde estão aquelas pessoas que questionaram, poderá Saul reinar sobre nós? Dize-nos os seus nomes, a fim de que os executemos agora. 13. Contudo, Saul ponderou, ninguém será condenado à morte hoje, porquanto nesse dia Yahvé proveu a salvação a Israel. Então, irmãos, incitaram Saul, não Saul, né? Questionaram, incitaram, né? Ou seja, estavam colocando lenha na fogueira, dando corda a Saul, rei, falaram mal de você não vai fazer nada, você não vai matar ninguém, você não vai falar. O que Saul fez? Naquele dia, meu irmão, Saul guarda o seu coração, hoje não vai morrer ninguém. Hoje não vai morrer ninguém. Ou seja, meu irmão, Saul, cheio do Espírito, ele guarda o seu coração. Irmãos, então, quando você estiver sendo controlado pela palavra, você também, obrigado, irmã Cristina, aleluia, meu pai, eu estava sendo controlado pelo Espírito por causa desse barulhinho que está no meu ouvido aqui, amém, glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Então, irmão, ou seja, melhorou 100% o som aqui em cima, vocês têm que me ajudar, pessoal, estão vendo, tem que me ajudar, vamos lá. Vamos ser controlados pelo Espírito. Então, irmão, né? Ou seja, ele foi, né? Ele foi, irmãos, ele guardou o seu coração.
Irmão, Saul, questionaram, incitaram, colocaram lenha, né? Saul, você não vai fazer nada, rei. Estão falando mal de você, estão falando isso, estão falando aquilo. Você não vai matar. Saul falou, hoje não vai morrer ninguém. Ou seja, Saul guardou o seu coração. Quando, meu irmão, nós estamos sendo controlados pela palavra, nós teremos sabedoria e maturidade para tomar decisões, para lidar com situações, para, meu irmão, resolver situações. Amém, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém. Deixa a palavra te controlar. Deixa a palavra te controlar, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Tá? Porque assim você terá força para guardar o seu coração. Aí depois, meu irmão, né, na segunda parte de Saul ele deixa de ser controlado pela palavra. Saul ele começa a agir na carne. Irmãos, olha só para você ter ideia. Saul, meu irmão, na carne, né, ou seja, Saul, a sua carne mais alimentada que o seu espírito. Saul fraco espiritualmente leva à morte. Irmãos, para você ter ideia, Saul entrou dentro do santuário de Deus e mandou matar todos os sacerdotes, todos os homens de Deus, né? Ou seja, meu irmão, Saul não mediu a sua consequência. Meu Deus do céu, eu nem anotei isso aqui, mas o Espírito Santo está me fazendo lembrar aqui. Saul, irmãos, né, fraco espiritualmente, até cartomante ele foi consultar. Até espíritos, até demônios, irmão, ele foi consultar. A pessoa quando está fraca espiritualmente, meu irmão, né, ela fica, meu irmão, querendo ouvir a voz de Deus, ela quer saber, ela sai consultando todo mundo, e daqui a pouco ela pode até fazer a besteira, meu irmão, de enfim. Então, meu irmão, Saul fraco espiritualmente, até a cartomante ele foi consultar, até demônios, irmão, ele foi consultar, ou seja, né, Saul não mediu seus atos. Saul, meu irmão, não mediu as suas consequências. O problema, meu irmão, né, de nós estarmos na carne, né, ou de estarmos fracos espiritualmente, que aí, meu irmão, quando a luta se levanta, nós estamos tão fracos que nós queremos terceirizar, né, a unção de Deus na nossa vida. Ou seja, que nem o pastor Carlos Soares estava falando ontem. Aí eu quero terceirizar o poder de Deus na minha vida. Como assim? Irmãos, tem coisas que é só você e Deus. Eu posso te ajudar, os obreiros podem te ajudar, alguém pode te ajudar, só até certo ponto. Mas de certo ponto para frente, meu irmão, é você e Deus. Tem que ter intimidade com Deus, né? Ou seja, é você e Deus sozinho. Como por exemplo, né, o casal, quando vai manter a relação, né, que o casal mantém, né? Ou seja, irmãos, em 4 paredes, é só o casal. Você não chama outra pessoa para ir lá. E se chamar, meu irmão, é antibíblico, tá? É práticas satânicas. Então, irmão, né? Ou seja, você não chama ninguém. Vamos supor que, meu irmão, vamos supor, um exemplo. Vamos supor que a irmã Cristina, né? Ela está passando com um problema com gel. Até certo ponto eu posso ir na casa deles pregar, evangelizar, falar da palavra, dar uma instrução. Mas aí, meu irmão, de outro ponto para frente, né, a Cristina, o Gels precisa colocar em prática a palavra, né, precisa ser controlado pela palavra. E, meu irmão, né, a intimidade deles é só entre os dois. Então, meu irmão, tem pessoas que não estão tendo esse a sós com Deus. Tem pessoas, irmão, que não estão tendo intimidade de entrar dentro do quarto, como diz Mateus capítulo 6, irmão, né, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né, ou seja, mas tu, quando entrares a Bíblia não está dizendo, meu irmão, né, no plural, ela está dizendo no singular. Quer ver? Vamos lá rapidamente. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 6, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Tem pessoas que ela acostumou a ficar só terceirizando a oração, ou seja, né, vamos lá, Mateus 6,6, eu já vou caminhar para a gente finalizar, tá, irmão? Isso, Mateus capítulo 6, vamos lá. Tentando achar na minha anotação um negócio aqui, mas... Vamos lá, acho que eu achei aqui, depois eu olho aqui. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu,
Quando orares, a Bíblia aqui, quando começa esse versículo, está dizendo no modo plural ou no modo singular? Mas tu, está dizendo o que, meu irmão? É plural ou singular? Então, meu irmão, ou seja, aqui há momentos, né, como lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz, não deixem de congregar como é costume de alguns, não deixem, ele está dizendo no modo geral, não deixem de congregar, é no modo geral, ou seja, no modo plural, mas aqui está sendo no modo singular, mas tu, ou seja, você, só você quando entrar, ou seja, eu sou casado com a minha esposa, mas há momentos, irmão, que ela tem que ter intimidade a sós dela com Deus, há momentos que tem que ter uma intimidade a sós. Mas infelizmente, meu irmão, tem pessoa que está tão fraco, que ele acaba terceirizando, ou a pessoa acostumou a terceirizar a oração, né? Acostumou a terceirizar, meu irmão, o poder de Deus sobre a vida dela. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, eu não posso ler a Bíblia por você, eu não posso jejuar por você, eu não posso orar por você, né? Eu posso até fazer um jejum, eu posso fazer uma oração, mas tem uma oração que você tem que fazer, tem jejum que você tem que fazer, irmãos, você tem que ler a Bíblia, é que nem o pastor Carlos Soares estava dizendo, né? Um jovem chegou para ele e falou, pastor, eu queria ter isso, pastor, que o senhor tem, né? Aí o pastor falou o quê? Né? Isso aí, pastor, só expulsar demônio, fazer essas coisas e assado, né? O pastor falou, olha, não tem como. Aí a pessoa falou, como assim não tem como? Não tem como. Não, ela queria que quando o pastor morrer, o pastor colocasse a mão na cabeça dela, enfim, né? E o pastor falou, não tem como. Aí ela falou, por quê, pastor? Porque para mim ter o que eu tenho, foi vigílias e vigílias de oração, foi jejuns, orações, leitura da palavra, consagrações e tanta coisa. Aí o pastor disse, a unção de Deus não é como um disquete, ou um pendrive que você passa e transmite tudo. Ou seja, meu irmão, quer ter unção, quer avançar, você tem que aprender e ter o secreto com Deus, ir no Santo dos Santos e buscar isso também. Então tem pessoas que ela terceiriza, meu irmão, mas eu quero que você me entenda, eu quero que você tenha a maturidade seguinte, pastor, então é errado eu pedir oração, é errado, não, meu irmão, não é errado, o que eu estou tentando explicar é que tem pessoas que acostumou tanto dessa forma que ela já não ora mais. Ela nem se esforça a orar mais, nem se esforça a ler a Bíblia mais, nem se esforça a ler livros, ela só quer ficar terceirizando a oração. Ela só quer ficar terceirizando a oração. Irmãos, eu já disse para algumas pessoas isso. Eu já disse isso, doeu no meu coração, mas eu tive que falar. Eu falei, olha, se você não fazer a sua parte, eu não vou te ajudar mais. Ai, que isso, pastor? Não vou. Por quê? Porque dá a entender que eu sou um curandeiro. Dá a entender que eu sou, ou seja, né, aí a sua vida não muda, nada transforma, você vai colocar a culpa em mim, vai colocar a culpa na placa da igreja, vai dizer que a sua vida não mudou. Por quê? Porque você tem que fazer a sua parte, tem coisa que eu não posso fazer por você. Irmãos, ou seja, não é eu que sou casado com seu marido, amarrado, em nome de Jesus, amém, né? Não é eu que tenho que estar lá fazendo café, passando roupa. Não é eu que sou empresário, irmão, não sou eu que tenho que estar lá cuidando dos clientes, né? Ou seja, né? Não é eu, meu irmão, que sou, né? Né? O marido, né? Não sou eu. Não sou eu que sou o pai, não sou eu que estou lá para educar. Então, você tem que fazer a sua parte, não pode ficar terceirizando. Quem está entendendo, diga amém. Amém, irmãos? Eu não sou, né, o marido, eu não sou a esposa, eu não sou o filho. Então você tem que parar, meu irmão, ao invés de ficar terceirizando, né? E começar, meu irmão, né? E começar a fazer a sua parte também. Começar a ter intimidade, começar a ir para o secreto, começar a orar, começar a buscar e fazer a sua parte também. Por isso que a vida de algumas pessoas não muda. Por quê? Porque a pessoa só quer terceirizar. Ela quer oração, ela quer palavra, mas ela mesmo não coloca em prática. Mas ela mesmo não faz por onde. Então eu fui obrigado a dizer para a pessoa, olha, se você não nem orar pela pessoa, eu queria, mas eu não ia orar não. Falei, ó, dessa vez vai ser a última vez. Se não for, eu não vou ajudar mais não. Não, mas enfim, sabe?
Até começou bem, mas já começou a bambear de novo já. Porque, meu irmão, tem coisa que já não é demônio mais. Tem coisa que já é caráter. Irmãos, como é fácil lidar com o demônio, irmão do céu, mas como é fácil lidar com o demônio? Por quê, pastor? Porque se é demônio, sem pôr a mão na cabeça, a pessoa manifesta, você manda embora, a pessoa volta ao normal. E quando é caráter, é só se a pessoa deixar ser controlado o quê? Pela palavra. Saul se foi transformado, Saul se tornou outro homem por causa do quê? Da palavra. Então, meu irmão, em alguns casos, o que eu estou fazendo? Eu pego uma pregação minha, ou pego um culto que eu assisti, mando para a pessoa, ouve aí e coloco em prática. É como esse dia que nós estávamos falando sobre fé. Eu disse para vocês, não vou impor a mão na da sua cabeça, não vou orar forte em você, você tem que ouvir essa palavra e colocar em prática, porque senão a sua vida não vai mudar. Então, irmãos, ou seja, né, então eu e vocês devemos, irmãos, entender isso no nome do Senhor Jesus, amém? Então alimente, meu irmão, o seu espírito, alimente, meu irmão, a sua alma, alimente no nome do Senhor Jesus, meu irmão, e vão para cima no nome do Senhor Jesus. Acha para mim onde está aquela passagem lá que Saul consultou a cartomante lá, fazendo um favor, e só me fala o versículo, fazendo um favor. Então, irmãos, ou seja, para a gente finalizar, eu me lembro que a gente fez esse estudo esses dias atrás aqui, se veio a memória, porque é para me falar. Então, vamos lá, irmãos, para a gente finalizar, então Saul, irmãos, Saul tomou decisões, 1 Samuel 28, então Saul, irmãos, ele tomou, irmãos, decisões imagináveis, descontrolado. Por quê? Porque Saul, irmãos, não consegui achar aqui não. Eu tinha feito um estudo esse tempo atrás sobre essa questão de Saul ter consultado a cartomante. Deixa eu ver aqui. Vinte e oito, 8. Não achei não, se até o final do culto eu achar, eu compartilho com vocês. Então, irmãos, ou seja, Saul, ele cometeu esses erros, essas atrocidades. Então, meu irmão, por quê? Porque ele perdeu o controle do Espírito. Deixa a palavra controlar a sua vida, deixa o Espírito controlar a sua vida, e assim você se tornará num marido melhor, numa esposa melhor, num filho melhor, num profissional melhor, assim você se tornará outro homem, assim você irá amadurecer, assim você será transformado no nome de Jesus. Algumas pessoas não foi transformado porque não deixa a palavra controlar. Então deixa a palavra te controlar, e assim você se tornará outro homem, assim você será transformado no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém.